E eu quero ler com os irmãos em Daniel capítulo 5, um texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu vou começar a partir do versículo de número 25. Daniel capítulo 5. Nesse capítulo nós temos a escritura na parede, e eu começo pelo versículo 25, repetindo, Daniel 5, a partir do versículo 5, diz assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Meus irmãos, eu quero partilhar aqui nessa noite sobre um final infeliz. Todos nós sabemos que o Brasil é um país que gosta muito de festas. O Brasil é o país da alegria, é o país dos estádios lotados, é conhecido no mundo todo como o país do futebol, e a festa maior do Brasil, conhecido no mundo todo, é o Carnaval. Este é o país onde, de norte, sul, leste, oeste, nós vemos grandes festas. E esse texto, irmãos, ele fala também de uma grande festa. Começa o livro de Daniel falando, ele descreve o império da Babilônia, governado por Nabucodonosor. Na época, o império da Babilônia era o maior império do mundo. Era o país que nenhum outro no mundo possuía tanto ouro e tanta prata. A Babilônia já tinha conquistado o Egito, a Síria, e por fim, Daniel descreve, quem lê o livro de Daniel, vai entender o sangue que foi derramado em todo o estado de Judá. A parte norte do país já tinha sido conquistada, e agora restava o remanescente de Israel, Judá. E a Babilônia então entrou como um rolo compressor, e Jeremias descreve essa situação. E quando a gente fala que Jeremias é o profeta chorão, eu fico pensando as razões que Jeremias tinha para chorar, porque Jeremias via as crianças arrastadas, as mulheres estupradas, as mulheres, a nação toda vergonhosamente caindo nas mãos de tanta angústia e sofrimento que Jeremias trazia na sua palavra, pregando, profetizando a respeito de Judá. E meus queridos, nessa invasão de Nabucodonosor a Israel, Nabucodonosor levou um jovem com ele, Daniel, juntamente com mais 3 companheiros seus, Misaías, Ananias e Misael. Eles foram levados para a Babilônia, e Daniel teve grandes experiências lá na Babilônia. Daniel cresceu, Daniel passou por momentos difíceis. O livro de Daniel é difícil você colocar as histórias seguidamente, porque é meio complicado você achar o início, o meio e o fim do livro de Daniel. Só você estudando que você vai entender essas características do livro. E Daniel
prega a palavra lá, ele dá um testemunho autêntico, e Nabucodonosor, ele morre, e a sua descendência continua governando o império. Segundo Flávio Joséfo, um dos historiadores judeu, ele diz o seguinte, que após a morte de Nabucodonosor, a sua descendência continuou governando o império. O primeiro deles, Evil Merodach, governou 18 anos, depois o próximo governou Niglizar, governou por 40 anos, e Labar Fodá, 9 meses, e desse último nasce Belsazar, que toda a história desse capítulo é a drenagem, é o fim da história da descendência de Nabucodonosor à frente do governo. E Belsazar agora, ele começa o seu governo, e ele trazia uma herança muito preciosa na Babilônia. Ele tornou um jovem simpático, um jovem agradável, e ele herda a maior quantidade de ouro que um governante podia herdar dos seus antecessores. Belsazar, ele começa a governar com o seu exército o maior poder bélico do mundo. As nações tremiam, os reinos ficavam assustados com o poderio do império da Babilônia. E esse homem começa a governar, e a primeira coisa que ele faz é uma grande celebração. Ele marcou uma grande festa no império, e ele então manda que trouxessem as pessoas mais importantes, todas as celebridades do império, e ele prepara uma festa com 1000 convidados, e ali eles começam a beber, e no meio da festa, ele querendo agradar os seus convidados, ele mandou que trouxessem os vasos de ouro que Nabucodonosor tinha levado da Babilônia. E diz o texto que ele bebia vinho com as suas mulheres, com as suas concubinas, e ali, meus irmãos, naquele palácio as pessoas festejavam, as pessoas se alegravam, e no som dos tambores, dos instrumentos, ali da música, das festas, o povo dançava, o povo alegrava, e a festa continuava por vários dias, regada com toda bebida, com todo tipo de orgia, de sexualidade, que espalhava, que graçava pelo império como fogo na palha seca, e ali na festa todos se alegravam, e Belsazar podia bater no peito e falar: olha, que festa maravilhosa, que festa linda, vários dias de festa, o povo alegre, o povo bebendo, o povo desfrutando daquela festa grandiosa. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que o homem semeia, a Bíblia fala que ele vai colher. Meus irmãos, enquanto o povo está alegrando, eles não imaginavam que Deus estava filmando, que Deus estava gravando, que Deus estava olhando tudo o que estava acontecendo na Babilônia, porque lá estava o seu povo, lá estava o seu profeta, lá estavam os homens que faziam parte do reino de Deus, naquela época, que era aquelas pessoas que Deus tinha escolhido para abençoar o mundo e abençoar as nações, e o reino se alegrava, as pessoas fazendo toda a festa. E diz a palavra de Deus que no meio do palácio, de repente, acontece um silêncio no palácio. E o rei Belsazar percebe que na parede do palácio tinha uma mão escrevendo. Aqueles dedos estavam escrevendo naquela parede. E o rei fica assustado, porque ele achava que o seu reino era um reino de sucesso, um reino em que ninguém podia conter, ninguém podia
deter a ofensiva do seu império, já tinha conquistado as nações, era um poder extraordinário que nem todos temiam, e o rei começa a ver aqueles dedos escrevendo, e diz a Bíblia que os seus joelhos começam a bater um no outro, ele fica zangado, ele fica assustado. Aquele rei, na festa, era um homem também voltado para todo orgulho, toda vaidade, um homem egocêntrico, um homem que gostava dos prazeres mundanos, esse homem gostava da sexualidade, esse homem gostava dos prazeres carnais, e ele semeava, ele estava plantando, e ele não sabia que sob os seus pés, as mãos de Deus estavam operando, o juízo de Deus estava para manifestar naquele lugar. Meus queridos, aquilo que o homem, vou repetir, que o homem planta, o homem colhe. Você fala assim, mas o juízo de Deus é tarde, o juízo de Deus demora muito. E você observa os hinos que cantamos aqui nessa noite, que falam da alegria que você tem em Jesus. Aquele homem achava que a sua felicidade estava naqueles prazeres, e ele estava completamente enganado com seus valores de apreciação, os seus conceitos de felicidade, os seus conceitos de alegria, os seus conceitos de uma mente que buscava satisfação nas coisas erradas, nas ambições, nas coisas carnais, e ele não percebia que as mãos de Deus começavam a escrever. Meus irmãos, se você observar, Deus está escrevendo nos muros dessa nação. Deus está escrevendo na mídia, Deus está escrevendo nas redes sociais, Deus está escrevendo em todos os lugares, que esse país é do Senhor. Deus tem um projeto para essa nação. O estado que nós trabalhamos, nós estamos vendo a ruína que aquele estado está vivendo, a crise econômica, a crise moral, a crise social, o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, do norte e sul do país, o que está acontecendo, e nós não percebemos que aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, parece que a colheita demora. Não. O Brasil colhe o que ele já plantou nos anos passados. Os conceitos, os valores da palavra de Deus já foram jogados por muitos das nossas lideranças no ralo nessa nação. Quando você observa os meios de comunicação falando sobre a família, nós ficamos estarrecidos, estupefatos de ver a destruição, a deteriorização de tudo que está acontecendo, e o homem descansa placidamente, o homem está movendo, festejando, as pessoas estão falando, as pessoas estão brigando nas redes sociais, disputando ideologias políticas, brigando até nos meios evangélicos, e a nação está percebendo, ou melhor, não está percebendo, que as mãos de Deus nunca deixaram de escrever. Está um silêncio no palácio, e o rei Belsazar manda chamar os homens mais sábios do seu reino. Ele manda buscar os homens da academia, os homens das universidades, se fosse numa linguagem de hoje. Ele buscaria os cientistas, os homens que entendessem tudo de línguas, de idiomas, e eles vão chegando no palácio, e eles olham, e o rei quer ler o que está escrito, aqueles sábios querem ler o que está escrito, mas ninguém consegue entender o que Deus está falando, porque o homem só vai entender, meus irmãos, aquilo que Deus está escrevendo, se ele tiver a iluminação do Espírito Santo, o que Deus está escrevendo nesses dias, através da palavra de Deus. E de repente a mãe do rei percebe a confusão, ninguém lê, ela vem e fala para Belsazar: ô meu filho, seu pai, quando ele invadiu Judá, muitos anos atrás, ele trouxe de lá alguns jovens, e esses jovens têm o Espírito de Deus,
esses homens andam com Deus, são pessoas de oração, são pessoas separadas, são pessoas que têm testemunho, que têm caráter, que diferencia esses homens dos demais. E se você chamá-lo, ele vem aqui, estava falando de Daniel, o profeta de Deus, no meio de uma nação idólatra, pagã, longe de Deus, e Daniel é introduzido à presença do rei, e eu imagino os olhares daqueles sábios. Meus amados, e Daniel então chega à presença do rei, e o rei fala: Daniel, eu sei que você lê esses enigmas, eu sei que você tem o Espírito do Senhor, e ele vai falando, não dá para contar aqui, porque o texto é longo, mas só para você entender essa história, ele falou: olha Daniel, se você ler o que está escrito ali, eu vou te dar, vou colocar em você um cordão de ouro, você vai ser o terceiro no meu reino, e você vai ter poder, você vai ter dinheiro, vai ter tudo, terá tudo. O homem de Deus olha para o rei e fala: olha, tudo que é teu, ó Belsazar, pode ficar com você. Eu vou fazer unicamente o que Deus mandou fazer, mandou falar. Irmãos, essa é a mensagem da igreja de Deus nessa época. Essa é a mensagem de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, esta mensagem, ela é urgente, ela é intransferível, ela foi delegada à igreja. Deus deu na pessoa de Jesus autoridade à igreja para pregar o evangelho, mas essa mensagem, ela tem que ser a verdade de Deus, a mensagem que Jesus é a esperança do homem, que a satisfação do homem não está nas riquezas, nos prazeres desse mundo, não está no dinheiro, não está nas circunstâncias mais importantes que os homens, os valores mais importantes que os homens possam imaginar. E Daniel começa a mostrar para o rei: eu estou vindo aqui da parte de Deus. Irmãos, Deus quer homens e mulheres nesses dias que nós estamos vivendo nessa nação, pessoas fiéis à palavra de Deus, pessoas que amam a Deus. Daniel não está na festa, Daniel não está na bebida, Daniel não está no barulho, nas batidas daqueles tambores, daquelas pessoas dançando, rebolando naquela festa, longe de Deus, e a mão de Deus estava ali escrevendo. Daniel estava em oração, Daniel estava em santidade, Daniel estava separado daquele mundo da Babilônia, de pecado, de idolatria. Ele estava no altar de Deus, buscando a presença do Senhor. Quem será capaz, meus irmãos, de levar uma mensagem de salvação, de restauração, de cura para uma nação que está, meus irmãos, entrando no misticismo, no liberalismo teológico, onde nós vemos tantas heresias espalhando por essa nação? É preciso, meus irmãos, que a igreja de Jesus olhe para a palavra e busque a direção do Espírito para trazer uma mensagem para essa nação nessa época. Bom, irmãos, então, vamos à Escritura. Queria que você olhasse o que Deus escreveu para a Babilônia, e o que Deus tem escrito para nós nesses dias. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o terreno e dado aos medas e aos persas. Meus irmãos, a palavra, primeiro aqui, a palavra mene, segundo um exegeta judeu, ele diz que essa palavra significa que o número que Deus marcara aos anos do reinado de Belsazar iria se completar e restava pouco tempo de vida. Essa palavra diz que estava terminando o tempo das oportunidades. Você já imaginou, meus irmãos, Deus escrevendo para uma nação, Deus escrevendo para uma família, Deus escrevendo para uma pessoa e dizendo: olha, o tempo das oportunidades está chegando na sua vida. Segundo a palavra, diz esse exegeta, tekel, que significa peso,
Deus havia pesado na balança, na justa balança, a duração daquele reinado, e que ele tendia ao fim. O rei estava na balança de Deus. E a última palavra, parsim, ou a palavra peres, ele diz que significa fragmento, significa divisão, ou seja, o reino seria dividido com medos e persas. Bom, então depois disso aí, meus irmãos, o juízo de Deus está manifestando ali no Palácio Real, e eu gostaria então que você me acompanhasse sobre essas 3 palavras. Primeiro pela palavra mene. Se Deus conta, meus irmãos, se Deus está contando, se Deus está filmando, se Deus está gravando a vida de cada um de nós, nós podemos dizer, sem torcer, sem forçar a palavra de Deus, que essa palavra mene traz à nossa memória a lembrança de Deus nas nossas vidas. E meus irmãos, Deus lembra de 2 coisas que nós não podemos esquecer aqui nessa noite. A primeira coisa que Deus não esquece na sua vida, que não esquece na minha vida, que não esquece na história de cada um de nós, é que Deus nunca esqueceu do nosso pecado, meu irmão. Você fala, mas Deus, eu não tenho pecado. O rei podia dizer assim, não Deus, mas eu tenho sido um rei maravilhoso, eu tenho procurado ser simpático, agradável. E meus queridos, então é como se Deus voltasse a câmera da história e fala, olha ali o que você fez, olha quando você traiu sua esposa, quando você estava vivendo aquele tempo e você me desobedeceu, olha aquele negócio ilícito que você fez, moça, olha a sua vida, o seu namoro, está tudo filmado, moço, olha a sua história, está tudo gravado. E se você tiver dúvida, assim numa linguagem bem antiga, Deus fala assim, eu vou ligar esse gravador, e você vai escutar tudo na sua história, nada na sua vida, não tem um detalhe na sua vida, que eu esqueci, que eu não vi na sua história. E meus irmãos, Deus lembra de tudo, toda a nossa vida, toda a nossa história está na memória de Deus, e é isso que ele está falando, mene, contou Deus o seu reino, os seus dias, a sua história. Mas meus irmãos, se Deus lembra do nosso pecado, Deus lembra também, pela graça de Deus, Deus lembra de apagar os nossos pecados na cruz de Jesus, amém irmãos? Isso alegra o nosso coração. É que Deus em Cristo Jesus, e esses hinos nessa noite, contaram a história da graça de Deus, da misericórdia de Deus que vê pecado, Deus vê a sua história, mas Deus também na cruz, quando Jesus vai àquele madeiro, e lá ele fica aquelas intensas horas de agonia, ali de rejeição do homem, e ele está lá com o seu corpo naquele madeiro, meu irmão, que segurou Jesus naquela cruz, não são aqueles cravos nas suas mãos, nem um cravo ali estava segurando Jesus, o que manteve Jesus naquele madeiro, foi o amor de Deus por você, pela sua família, é o amor de Deus pela sua história, é a graça de Deus que te alcançou, que te buscou, que te regenerou, que te libertou dos seus pecados. Mas meus queridos, a outra palavra, tekel, é uma palavra muito preciosa para a igreja hoje, é que Deus também nos pesa na sua balança. Hoje todos estamos na balança de Deus. Você pergunta, mas como, pastor? Deus pesa a vida de uma pessoa. Bom, eu quero citar rapidamente 3 coisas. Primeiro, nos 10 mandamentos. Quando você deixa de honrar pai e mãe, você está quebrando a lei de Deus. Quando você olha para uma pessoa, uma mulher, disse Jesus, só com os olhos, com sentimento pecaminoso, você já pecou contra Deus. Diz que você não pode cobiçar nada do seu irmão, e se você na sua vida profissional, querendo crescer, você querendo levar vantagem, você esquece as pessoas que estão do seu lado, você quebrou os 10 mandamentos. Bom, e se todos os meus irmãos aqui nessa noite, nessa balança, todos nós estamos reprovados, todos nós, mas meu irmão, há algo muito precioso na Bíblia,
e que a nossa confissão tem nos ensinado e nos abençoado com os seus ensinos, é que a lei de Deus aponta para a cruz, a lei de Deus aponta para Jesus, a lei de Deus aponta para a graça, para a misericórdia. Então, meus queridos irmãos, se não fosse a graça de Deus, todos nós, nessa balança de Deus, nós já estaríamos condenados pelo juízo de Deus, mas pela graça, pela misericórdia, Deus tem sustentado a sua igreja, Deus tem sustentado os nossos ministérios, Deus tem sustentado os nossos sonhos, Deus tem sustentado os nossos ideais, e por essa graça preciosa, que um dia Deus nos abraçou, Deus nos faz passar por a sua balança, e experimentar a sua bênção. Mas, meus irmãos, a outra coisa que Deus nos pesa, é a lei de Jesus. Bom, você pode ler, a lei de Jesus diz assim, e Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, diz lá em Mateus 22, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, essa é a lei de Jesus. Você está na balança de Deus, você tem amado a Deus acima de todas as coisas, você tem colocado Deus como a prioridade na sua vida, em tudo que você faz, você tem amado o seu próximo como a si mesmo. Essa é a balança de Deus. Mas, fechando aqui, irmãos, essa questão do peso, eu vou ler o último versículo, e eu queria que você fosse lá em Mateus capítulo 25, lá tem uma palavra muito preciosa sobre a balança de Deus. Mateus capítulo 25, vou ler esse texto, e é um texto longo, portanto eu quero que você acompanhe, e você vai ver que Deus tem outro critério para nos pesar, é o critério das obras. Olha bem o que a palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo de número 37. Diz assim a palavra de Deus: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irmãos, essa é a balança das obras. Deus quer, meu irmão, que na balança das obras, não que essa obra vai te levar aos céus, porque a salvação é pela graça de Deus, mas um cristão fiel, que já passou pela cruz, que conhece a Jesus, como essa pessoa é capaz de não entender o amor ao próximo, ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, e não viver a intensidade desse amor de Deus nos dias em que nós vivemos? Como, meus irmãos, nós podemos satisfazer as nossas vidas quando você lê nos jornais
que a Índia as pessoas morrem de fome, que na África as pessoas estão morrendo de fome, que em Bangladesh uma minoria de mais de 700 mil pessoas num acampamento sem banheiro, vivendo uma vida mais subhumana. Como, meus irmãos, nós podemos entender nessa nação a linha de pobreza nessa nação? Como nós, meus irmãos, podemos contentar vendo o sofrimento das pessoas e nós não sentimos que a igreja precisa estender o seu amor mais às pessoas e abraçar com o amor que Deus colocou para nós através dessa palavra de Jesus? Meus irmãos, recente eu estive visitando o prédio da ONU lá em Nova York, na parte norte de Manhattan. E você entra pelos corredores, aquelas salas, você vê uma sala discutindo recursos humanos, outra sala discutindo outras, e todo mundo discutindo. Você olha lá, você tem uma sensação de que a solução das pessoas será resolvida. Mas, meus irmãos, o homem, como vi o pastor Hernandes falar agora recente, 50% dos cientistas do mundo estão gastando a sua inteligência com armas biológicas, armas químicas, e só 50% dos cientistas estão preocupados com a fome, com o aquecimento global, com a situação do planeta em que nós vivemos. Mas, meus irmãos, eu não quero falar sobre isso, porque eu tenho certeza que há pessoas aqui muito mais preparadas para falar sobre esse assunto, mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que essa é a balança de Deus. E quando eu me sinto nessa balança, eu sinto que estou falhando, que eu estou fracassando nesse critério de Deus nos pesar. Mas, meus irmãos, eu consigo olhar para Jesus e a sua graça me sustenta, e eu renovo a minha força para continuar fazendo alguma coisa para Jesus. Amém? E aí, meus irmãos, eu quero encerrar. A palavra Pérez é a palavra que significa divisão. O reino estava dividido. Belsazar está ali recebendo a mensagem, a leitura da escritura, e dois parentes, Ciro e Dario, estão aos redores do palácio, chegando para o fim infeliz desse homem chamado Belsazar. Homem que nunca olhou para Deus, homem que viu a bênção de Deus sobre a Babilônia, o homem que viu o quanto Deus estava operando, e Daniel fala: Belsazar, você fechou o seu coração. Meus queridos, eu queria convidar você nessa noite, nessa conclusão, a abrir seu coração e não rejeitar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. E nessa conclusão eu deixo dois textos com você. O primeiro está em Provérbios, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. E o segundo texto, meus irmãos, é o filho pródigo. Eu queria que você pensasse comigo as fases na vida do pródigo. Primeiro, ele era o cara mais feliz na casa paterna, e ele sai de casa. E a segunda fase, ele era um homem infeliz, tendo todo o dinheiro como Belsazar, possuindo toda a riqueza, possuindo prata e ouro. E a terceira fase, lá no meio dos porcos, o pródigo descobre que ele era infeliz. Mas aconteceu algo no pródigo que não acontece com Belsazar. Que no pródigo Deus fala para ele assim: esse estava perdido e foi achado. Alegremos-nos, vamos festejar, porque esse estava no mundo, agora está na luz. Ele saiu das trevas, ele estava longe de Deus, mas agora ele veio para os meus braços, e ele manda as músicas da celebração da salvação. Ele manda colocar anel no seu dedo, ele manda colocar uma roupagem da justificação na sua vida, ele manda colocar calçados nos seus pés, e as músicas ali continuam na celebração de um homem infeliz, um homem longe de Deus, que termina a sua vida feliz na presença do Senhor.
Mas Belsazar morre, fica ali debruçado diante da mensagem de Deus. O juízo de Deus estava ali. Meu irmão, eu não quero te assustar nessa noite, mas eu queria ministrar algo na sua vida nessa noite. Jesus hoje é seu advogado. Ele quer salvar você. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, que você mude de vida, que você confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer que você faça isso. Ele quer que você abra o seu coração para ter um final feliz. Não como Belsazar, o final infeliz. Termina debruçado, morto, esticado no palácio. O silêncio da morte, da condenação. Enquanto ele se alegrava, o inferno se movia debaixo dos seus pés. E ele não teve chão para olhar para Deus. Não estamos aqui tecendo julgamento a ninguém, mas pela história bíblica, esse homem morre de forma tão diferenciada. Um final infeliz de Belsazar. Mas irmãos, Deus tem para nós um final feliz, se nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa felicidade não está no dinheiro, no sucesso, nas coisas do mundo. A nossa felicidade está quando nós arrependemos, conhecemos a graça de Deus, entregamos a nossa vida a Jesus e Ele muda a nossa história. Eu quero convidar você a se colocar de pé e eu quero orar por você nessa noite, com permissão aqui do pastor. Belsazar morre, mas Daniel é poupado, porque Daniel andava com Deus. Feche os seus olhos. E se você ainda não fez uma oração de entrega a Jesus, faça nessa noite. Deus está apenas querendo que você esteja confirmando essa obra de Deus na sua vida. E eu vou orar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, nada. Mas se você quiser fazer essa oração comigo, eu vou orar. Queria que a igreja estivesse orando. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não teve a experiência do arrependimento, da mudança, Deus quer escrever a sua história a partir de hoje. Deus está abrindo as cortinas da salvação para você. Deus está descendo. Jesus hoje é seu advogado, mas no último dia Ele vai vir como juiz, e vai ser tarde demais. Você pode pensar, mas o juízo de Deus é tarde. Não, que você planta, você colhe. Pode orar comigo, se você não fez essa confissão ainda. Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, eu abro o meu coração, e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor conhece a minha história, e eu preciso que o Senhor entre no meu coração, e muda tudo que está lá dentro de mim. Pela fé, eu te recebo, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Agora eu quero orar pela igreja. Deus, obrigado por essa noite tão preciosa de estarmos aqui nessa igreja com os irmãos, e nós queremos interceder pela igreja do Senhor. Oh meu Deus, que essa igreja seja uma igreja viva a pregar a verdade dos céus, pregar que Jesus é a nossa esperança, que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas, e que essa mensagem que é intransferível, que é urgente, que nessa nação nós possamos continuar proclamando esta mensagem. Abençoa, meu Deus, cada um aqui nessa noite. Oh meu Deus, abençoa, Pai. Não é a ONU que vai solucionar os problemas do mundo, é claro que ela vai ajudar, mas é o Senhor, Pai. Abençoa, Pai. Começa aqui nessa noite, abençoa cada um de nós,
sustenta a igreja do Senhor, abençoa o seu pastor aqui, os pastores, a liderança dessa igreja, abençoa cada um, recebe a nossa oração e a nossa gratidão nessa noite, nós a fazemos em nome de Jesus, hoje e sempre, amém.